Se você já se perguntou o que realmente é o ego e como ele influencia na sua vida, esse vídeo vai te levar a uma jornada profunda e esclarecedora. Vamos explorar o ego sobre duas óticas poderosas, a da psicologia com as contribuições de Freud e a espiritual enraizada nos ensinamentos de Buda. Nesse vídeo vamos ir a fundo sobre a perspectiva budista, sobre por que o ego é uma das principais fontes sofrimento humano. Vamos mergulhar nos conceitos budistas dos 5 agregados para entender como a nossa ideia de eu é formada e como a gente pode transcender essa ilusão. Se você está pronto para questionar suas crenças mais profundas e se abrir para uma nova compreensão da sua própria existência, fica comigo até o final. Através desse vídeo, você vai transformar não somente a si mesmo, como a forma com que você enxerga o mundo ao teu redor. Então, deixa teu like, se inscreve no canal e vamos junto nessa jornada de autoconhecimento e desapego. O ego é a parte da mente que lida com a realidade. Ele tenta equilibrar os impulsos primitivos do ID, os desejos e o instinto com as normas e valores do superego, que é a nossa consciência moral. O ego age como um mediador, tentando satisfazer os desejos do ID de uma forma que seja aceitável para o superego e socialmente apropriada. Já no lado mais espiritual, o ego é visto como a construção de uma identidade separada, uma ilusão que nos faz sentir isolado dos outros e do universo também. Essa ilusão é chamada de Sakaya-ditti, ou visão de existência própria. Segundo o budismo, todos os fenômenos, inclusive os que chamamos de eu, são impermanentes, e ele é criado a partir das experiências que vivemos. O conceito do ego para o budismo pode ser entendido através dos 5 skandhas, ou 5 agregados, que são os componentes que criam a experiência do ser, ou a identidade visual. No entanto, o budismo ensina que não existe um eu permanente. Nós somos a combinação desses 5 agregados que estão em constante mudança. Vivemos experiências diferentes e vamos criando novas percepções da realidade. Por exemplo, acredito que todo mundo já olhou para algo que pensava e acreditava na adolescência. E hoje, vê de uma maneira completamente diferente, ou até oposta. Cada um dos 5 agregados mostra um pedacinho de quem você é. Compreender cada um deles é o primeiro passo para que a gente possa começar a entender todas as coisas que nos causam um sentimento bom ou ruim. E já que o assunto é entender sobre si mesmo, eu gostaria que vocês pudessem entender um pouquinho mais sobre esse canal. Eu e toda a minha equipe da Toca do Dragão que está comigo, a gente trabalha junto na criação de cada um desses vídeos aqui. São horas e horas colocadas de muito trabalho antes mesmo da gente ligar a câmera. E depois de desligar a câmera, são mais várias e várias horas editando para que o conteúdo venha com a maior qualidade possível. Então se você gosta e quer apoiar o canal, já se inscreve e ativa o sininho. Assim o YouTube continua entregando esse vídeo para você e para mais pessoas. E caso esse vídeo te faça refletir, nem que seja por um instante, já deixa aquele like. Assim a gente pode saber se a forma com que a gente está construindo o conteúdo está agradável e boa de assistir. A gente acredita na filosofia de que você só transmite aquilo como verdade, daquilo que você realmente tem realização. Ou seja, coisas que você de fato experienciou na prática e entendeu profundamente do que se trata. Você teve uma vivência com isso. E aqui no canal não poderia ser diferente. Todo vídeo que a gente escolhe fazer é um estudo enorme para nós. A gente pesquisa texto, livro, tem vivência, fala com outros mestres que têm uma profunda realização nisso e só depois escolhe transmitir de fato esse conteúdo. E quando o assunto é medicina ancestral mesmo, eu só falo das medicinas que eu realmente tenho uma experiência nisso. Mas no fim, quais são os 5 agregados? Simbora ver. Temos o agregado físico e material, a qual chamamos de rupa ou forma. Ele se refere ao corpo físico, aos sentidos e todos os objetos que a gente pode ter uma interação. Mas tudo é impermanente e a forma não seria diferente. Nosso corpo envelhece, adoece e eventualmente morre. Da mesma forma que o computador que você está usando agora, o celular que você está usando para assistir esse vídeo, um dia vão deixar de existir. E mesmo isso não sendo um conhecimento comum para todos nós, muitas pessoas se apegam muito a isso. É como se apegar à sua própria aparência, acreditando que a sua beleza e juventude são essenciais para a tua identidade ou para a tua felicidade, gastando recursos e tempo para manter a aparência, temendo o envelhecimento e a perda da beleza. Essa ilusão de permanência na aparência
pode sim te levar ao sofrimento. À medida que seu corpo envelhece e as mudanças físicas se tornam inevitáveis, a gente pode começar se desapegando da forma, percebendo que ela é apenas um aspecto temporário da nossa existência e que ela não define a nossa verdadeira identidade ou nosso verdadeiro valor. Só essa percepção já pode nos libertar de muito apego e ilusão, porque isso vai permitir que a gente viva com mais paz, aceitando que essa impermanência das coisas faz parte da vida. Depois da forma, temos os agregados de sentimentos, que é a Vedana, ou sensações. Isso é resultado de interagirmos com os objetos sensoriais. As sensações que temos podem ser prazerosa, desagradável ou neutra. Só que esses sentimentos podem e influenciam muito as nossas emoções e decisões. Por isso o budismo ensina que a gente não deve se apegar a sensações agradáveis ou prazerosas, da mesma forma que a gente não deve rejeitar as desagradáveis. Depois do término de um relacionamento difícil, por exemplo, é comum as pessoas criarem aversão a essa dor, muitas vezes evitando até entrar em novos relacionamentos. Você sabe, todo mundo já passou por isso, porque elas acreditam que isso vai fazer com que elas não sofram mais. Ao invés de olhar para essa dor, elas entram em sofrimento e passam meses, se não anos, nesse processo. E eu aposto muito que alguém que está assistindo esse vídeo já passou por isso. Todos nós passamos. Da mesma forma, com as coisas boas, criamos expectativas de que essa sensação vai estar ali para sempre, ou que para sempre vai durar. Isso pode ser tua comida favorita, ou algo que você gosta muito de fazer, ou quem sabe a paixão da tua vida. No momento que for, você vai se sentir frustrado por não ter aquilo. Escutando assim, parece óbvio, né? Mas nem todo mundo está consciente disso. Esse entendimento permite que a gente se liberte dessas ilusões e do sofrimento ao apego das sensações agradáveis ou à aversão às sensações dolorosas. Reconhecer que todas as sensações são impermanentes e parte do fluxo natural da vida. Isso é um passo muito importante no caminho para a iluminação e principalmente para ter uma vida muito mais equilibrada, serena, com paz. O terceiro agregado é Sanja, ou percepção. É o processo de reconhecer e identificar objetos, sons, cheiros, gostos e a sensação do tato. Isso é o que nos permite distinguir uma coisa da outra, como reconhecer o seu cachorro ou a voz de um amigo. Só que o mundo percebido não é a realidade última. Apesar dele moldar a nossa visão de mundo, nossos sentidos muitas vezes nos enganam. Imagina que você está andando no mato e de relance vê um galho no chão e acredita que aquilo ali seja uma cobra. Você se assusta, corre e quando se dá conta aquilo era apenas um galho e nada do que você achou que era de fato real. Muitas vezes é através das nossas experiências com as identificações desses padrões que nós julgamos alguém sem conhecer. E esse processo, na maioria das vezes, é inconsciente. Então, aquela forma que aquela pessoa fala te lembra aquela forma que aquela pessoa que você não gosta se comunica. E sem perceber, você desgosta daquela pessoa, simplesmente pela tua percepção. Tudo isso é impermanente também. Quem nunca conheceu uma pessoa que na primeira impressão parecia ser uma pessoa horrível? E aí quando você deu uma oportunidade de conhecer essa pessoa melhor, você descobriu que na verdade era um amigo incrível. A percepção ela pode ser distorcida e gerar ilusão. E essa ilusão, por sua vez, alimenta o sofrimento. O caminho budista inclui práticas de meditação e sabedoria, o prajna, para desenvolver uma visão mais clara e direta da realidade, permitindo que a gente veja além dessas ilusões e se aproxime mais na verdadeira natureza das coisas. Sanskara, ou formações mentais, é o quarto agregado. Ele engloba todos os nossos processos mentais, incluindo emoções, intenções, hábitos e padrões de pensamento. Sanskara é o que nos impulsiona a agir, reagir e interpretar o mundo ao nosso redor. Só que essas percepções normalmente são baseadas nas nossas experiências do passado. E isso pode acabar gerando um sofrimento ou ilusão, se não for compreendido corretamente. Por exemplo, se desde criança foi ensinado a você que sucesso na vida é acumular bens materiais e riqueza, esse condicionamento ou crença pode te levar a buscar a riqueza acima de tudo, abrindo mão de relacionamentos ou até saúde física e mental. Perceba que, se a gente der um passo para trás,
toda essa ilusão ela já não tem mais sentido. Isso é, se você estiver na cama de hospital à beira da morte, toda a riqueza que você tem já não faz mais sentido nenhum. É claro que para o mundo que a gente vive hoje, ter dinheiro nos proporciona uma vida melhor, mais confortável, nos permite mais. Só que se quando a gente morre, a gente não leva nada, que sentido tem esse ser o seu objetivo de viver? Nisso há também crenças limitantes. Imagine você crescer a sua infância inteira ouvindo que você não é bom o suficiente pelos seus pais. Eventualmente, se você não trabalhar essas memórias, você realmente vai achar dentro de você que você não é bom bastante. O que eles dizem não molda a sua realidade, mas se você acreditar nisso, você realmente não vai ser bom bastante, porque você vai ter medo de fazer o que precisa ser feito, de enfrentar desafios, vai deixar de ter relacionamentos e vai perder oportunidades sem ao menos tentar. Afinal, você não é bom bastante. Então nem vale a pena. Só que assim, quando você desenvolve uma mente livre de ilusões e de condicionamento, isso permite que você aja de uma maneira muito mais consciente, compassiva e sábia. Transformando os sanskaras, você abre caminho para a libertação do sofrimento e o florescimento de uma vida mais plena e iluminada. E é através das formações mentais que muitas pessoas ao longo da vida constroem como se fosse uma armadura, que faz com que elas se distanciem do que realmente importa. E é por isso que estão desconectadas, se sentem estressadas ou com uma sensação de vazio, como se todo esforço que fizessem, todo o trabalho não fosse suficiente, porque elas não vivem como realmente gostariam, na sua verdade, nos seus termos. É por isso que eu e a minha equipe da Toca criamos uma mentoria chamada O Caminho do Mestre, que consiste em conectar a sua liderança com princípios da sabedoria ancestral e espiritualidade, criando assim uma vida muito mais plena e harmoniosa. Quando você lidera a partir dessa conexão profunda, o impacto é visível não somente nos negócios, mas em todos os aspectos da vida. E isso vai te levar a uma profunda transformação na tua vida e nos teus negócios. Vai te levar a viver com mais equilíbrio, serenidade, confiança, porque vai alinhar as tuas ações com as tuas verdades anteriores, vai fazer com que você viva a tua vida nos teus termos. Nessa mentoria a gente vai explorar o que está por trás dessa armadura e como soltar ela pode transformar a tua vida pessoal e profissional. Se você sente que apesar de todo o teu esforço ainda tem alguma coisa faltando, seja mais tempo, paz ou aquele, de fato, sucesso genuíno, essa mentoria é para você. O link da mentoria vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixado, então não deixa de conferir, tá realmente muito especial. E o quinto e último agregado é Vijnana, ou consciência. Ele se refere à capacidade de estar ciente das experiências sensoriais e mentais. A consciência é o que nos permite perceber o mundo e responder aos estímulos, sendo o campo base onde os outros agregados operam. É aqui onde existe uma das maiores confusões da mente humana. Muitas pessoas acreditam que a consciência é uma forma estável, que se mantém através das experiências de vida. Mas são exatamente essas experiências que temos de todos os agregados anteriores que criam essa ideia de eu, criando essa confusão de que as nossas emoções e pensamentos são o eu. Em algum momento, estamos passando por alguma fase complicada, onde estamos nos sentindo tristes, e a gente acaba caindo na armadilha de pensar que nós somos uma pessoa triste ou que nós somos uma pessoa muito irritada. E é dessa mesma ideia de consciência que nós criamos a dualidade de pensar que nós não somos o outro. Qual a diferença entre duas formigas de mesma espécie que tenham o mesmo tamanho e coloração? Se eu te desse uma dessas formigas para observar durante 1 hora e depois trocasse sem avisar você, a maioria das pessoas não perceberia diferença nenhuma. O mesmo exemplo funcionaria para uma árvore ou para qualquer outra criatura que a gente acredite não ter consciência. Só que quando a gente vê esse acumulado de experiências e percebe ele como consciência, a gente define que são coisas diferentes. Assim como a gente diferencia o nosso cachorro de um outro cachorro que seja completamente igual a ele. Porque a gente entende a personalidade que ele criou através da convivência com a gente. Eu, você, o cachorro e até a formiga somos a mesma coisa em essência. A nossa consciência criou através da vivência uma sensação
de que não somos. Mas assim como a formiga e você, o meu instinto natural é a capacidade de buscar sobrevivência e bem-estar. Para outros animais, a capacidade de sobreviver e o bem-estar é praticamente a mesma coisa. Só que nós humanos criamos uma complexidade de coisas. A gente tem planos para o futuro, objetivos que a gente quer alcançar. E no fim do dia, as outras pessoas querem exatamente a mesma coisa que você. Mas por causa da vivência dela, é uma forma diferente de trilhar o caminho. E nem mesmo para mim foi sempre a mesma coisa. Há 10 anos atrás eu jamais imaginei que eu estaria aqui hoje num canal no YouTube falando sobre espiritualidade e autoconhecimento. Eu te digo que eu acho que nem há 5 anos atrás eu imaginava isso. A minha consciência e a minha forma de ver o mundo mudou completamente nesses últimos anos. E quanto antes a gente entender que tudo é impermanente, mais rápido a gente pode começar a lidar com as coisas que acontecem, com menos sofrimento, de uma forma muito mais leve. Afinal, a gente tem uma oportunidade maravilhosa de poder estar aqui, existindo na matéria. Por que não a gente tornar essa existência algo bom, maravilhoso, de ser aproveitada, apreciada e vivida de fato na presença de cada momento? Bom, agora que a gente tem um conceito mais claro do que é ego no budismo, eu quero te fazer uma pergunta. Quem pensa seus pensamentos? Vou ser direto com vocês, eu não tenho resposta exata para essa pergunta. Só que sempre que a mente está muito barulhenta, atolada de pensamentos, eu faço essa pergunta e sobra uma coisa só: o silêncio. Vão existir situações em que a mente vai ficar bem acelerada e vai ficar muito barulhenta. Mesmo que você passe anos praticando e aperfeiçoando o silêncio, a mente vai querer alimentar o ego. Isso é uma armadilha natural. Só que não é sobre não pensar, é sobre não dar continuidade ao pensamento. Todos sentimos emoções e todos temos pensamentos. A diferença de um Bodhisattva é que ele não se identifica com esses pensamentos, ele não entra neles. Então, por exemplo, se a minha companheira chega do trabalho e é extremamente grosseira comigo, a primeira sensação que eu vou sentir pode ser raiva ou tristeza. E o segredo aqui é simples, ele só não é fácil. É você olhar para isso, respirar fundo e não entrar nessa emoção ou pensamento. Porque se eu escolher não reagir e refletir por um instante sobre isso, fica claro perceber que, primeiro de tudo, eu nem sei por que ela está sendo grosseira. Se eu tivesse feito algo que ela não gostou, como eu poderia resolver ou comunicar isso? Ou se foi porque ela teve um dia exaustivo, estressante e está descontando em mim, então por que eu deveria ficar bravo ou chateado se não tem a ver comigo? Tá certo que ninguém quer ninguém descontando no outro, né? Mas no final das contas, a tua dor é só porque você está se identificando com aquilo, se alimentando aquilo ali. Se você toma um caminho diferente, um caminho de não se identificar com as suas emoções, você para de viver uma montanha russa reagindo às coisas. E isso aqui é uma sacada muito importante. A raiva e a tristeza não resolvem nada naquela situação, porque na realidade elas não têm de fato a ver com aquela situação ali. E ela tem a ver com o quarto agregado que a gente recém falou, as formações mentais. Em algum lugar, essa informação inconsciente do meu cérebro me lembrou de quando os meus pais brigavam comigo. Ou talvez de algum esporro que eu levei quando era menor. E aquilo meio que grudou, fixou em mim. Isso vem do conceito que a gente forma como injustiça. Afinal, se eu não fiz nada, eu não deveria ser tratado dessa maneira. Então eu começo a me defender. Ou pior ainda, atacar de volta. Assim que você perceber que quem está te atacando não é a pessoa na tua frente, é o teu ego. A partir desse ponto, tudo muda. Então, a mente é o inimigo? Quando a gente começa nesse caminho de autoconhecimento, a gente acaba criando uma ideia como se a nossa mente fosse a nossa inimiga, ou que ela deveria até ser eliminada. Mas a questão é que tudo isso também é uma ilusão. Não existe um inimigo, não existe algo a ser eliminado. Se tudo é impermanente e está em constante mudança, então a nossa consciência também está. A gente deve acabar com essa identificação
do ego e da mente. Com esse processo de que a gente achar que estão nos atacando e que a gente tenha que se defender de algo. Pense na mente como um cavalo selvagem que faz o que quer a hora que quiser. Se você colocar ele num cercado apertado, ele vai começar a ficar irritado e cada vez mais agitado. Se você deixar ele completamente solto, ele vai se tornar imprevisível e alguma hora vai acabar te prejudicando. Então, existe um meio termo, um cercado no tamanho certo, para que a mente não te engane e nem te atrapalhe, mas para que você possa usar as capacidades dela ao teu favor. Da mesma forma que a gente não é o nosso corpo, mas a gente utiliza ele ao nosso favor. A mente pode ser uma ferramenta absurdamente potente e só é através dela que a gente pode começar a entender muito sobre nós mesmos, sobre os nossos padrões de pensamentos, traumas, alegrias da vida, perceber as identificações que nós temos e assim poder ressignificar essas coisas. Quando alguma coisa te incomodar, a primeira coisa que você pode fazer é se perguntar: o que isso tem a me ensinar? A gente sabe agora que essas emoções que a gente sente são muito mais profundas do que alguma situação que desencadeou ela. Isso faz com que você possa criar uma nova forma de lidar com as coisas que te incomodam e tirar essas travas e limitações que a gente mesmo se coloca. E outra coisa que pode nos ajudar a tirar essas travas, essa armadura que a gente cria, é a mentoria O Caminho do Mestre. Agora que a gente já entendeu melhor sobre os 5 agregados e sobre a nossa mente, eu posso explicar um pouco mais a fundo o que vai acontecer nessa mentoria. A gente primeiro vai explorar essa narrativa que você criou para si mesmo, entender como essa armadura impacta teus resultados, as tuas relações e desvendar o que realmente está te prendendo, para começar a conectar você com a tua própria essência. Você vai aprender como liderar, gerir pessoas e conflitos, além de aprender a como ler as pessoas, como elas funcionam exatamente. Você também vai aprender sobre abundância espiritual e como você pode se conectar mais consigo e com todos à tua volta. Afinal, liderar é uma questão de equilíbrio e conexão. Além disso tudo, você vai aprofundar no teu próprio ego e vai entender como tudo isso está atrasando a tua vida. O Caminho do Mestre combina autoconhecimento, sabedoria ancestral e práticas de liderança moderna em um único programa integrado, porque enquanto outras abordagens focam em apenas um aspecto da vida ou do teu negócio, a gente uniu todos esses elementos para fornecer uma transformação de fato completa e duradoura. Eu não quero que você compre isso para entrar num funil, numa esteira de produtos. Você tem que utilizar esse conhecimento para te libertar. Eu não posso mudar o mundo de fato, mas eu posso começar a entregar o que eu tenho de melhor para as pessoas que estão ao meu redor. O link da mentoria vai estar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Agora eu quero contar um segredo para vocês. No budismo, para você alcançar a iluminação, você precisa primeiro desapegar de tudo, inclusive dessa ideia de querer iluminar. Isso a princípio talvez pareça meio controverso, só que a nossa mente desde criança foi treinada para solucionar problemas, desde problemas de matemática na escola, universidade, até todo o processo acadêmico, até o dia a dia também. O que eu posso fazer para me sentir bem, para me sentir melhor? Como eu faço para não me irritar? De certa maneira, eu apresentei para vocês agora nesse vídeo diversas formas de resolver esses problemas. Mas como no budismo, a gente tem que desapegar até desses métodos. Esses tempos eu vi num vídeo uma frase muito interessante. Ela dizia assim: a gente está sempre nessa constante de criar o nosso futuro, de aprender algo para se sentir melhor, de fazer projetos porque então poderemos viver melhor. Mas e hoje? E o agora? Nessa linda vista que você tem pela janela, ou então o caminho que você está percorrendo indo para o trabalho, a gente também precisa desapegar dessa ideia de que a gente precisa chegar em algum lugar. Há momentos de botar a mão na massa e executar o que precisa ser feito com amor. Só que precisa existir momentos de você simplesmente apreciar a vida. É isso que vai fazer com que você flua por tudo que acontece. Você não leva nada daqui. E é exatamente essa ideia de meditação, de respirar e deixar os pensamentos passarem. Viver o agora. Agradecer o nosso corpo pelo que a gente tem, pela saúde que a gente tem e por simplesmente apreciar esse momento. Cuidado com a ideia de que algo sempre precisa ser feito, de que algo precisa ser curado. Isso te condiciona a achar que sempre
precisa ter um problema dentro de você a ser resolvido. E eu digo isso para as pessoas que estão nesse processo, nesse caminho, que já se curaram de muitas coisas, mas que ainda estão buscando uma cura. É exatamente aqui nesse meio de espiritual, autoconhecimento, que a gente tem que ter ainda mais cuidado com o ego. Quando a gente começa a compreender a gente mesmo e viver de uma forma mais sutil e em paz, a gente aprende e entende caminhos que nos levam a essa paz interior. E às vezes vem pessoas até nós pedindo conselhos sobre o que fazer na sua vida, em relacionamentos ou trabalhos. E sem a gente se dar conta, o nosso ego entra no caminho. E ele vem de um lugar bonito, que é essa ideia de compartilhar essa paz que a gente aprendeu. Só que no fim do dia, se você está passando esse conhecimento para que aquela pessoa chegue em algum lugar, isso também é ego. Você, de alguma maneira, quer que a pessoa se sinta feliz ou que sinta o mesmo que você sente. Só que assim, cada pessoa tem o seu próprio processo, cada pessoa tem seu caminhar. Compartilhe os saberes, o conhecimento com amor, só que lembra do que você mesmo aprendeu. Só você pode fazer o teu caminho e você só vai encontrar a resposta olhando para dentro. Então, por que você acha que os outros vão encontrar essa resposta para você? Você pode ser ponte, compartilhar os ensinamentos que você aprendeu, assim como eu estou fazendo aqui agora também. Só que cada um, assim como você, vai decidir o que fazer com esse conhecimento e vai ter a própria interpretação sobre isso. E esse caminhar se torna ainda mais complexo quando se trata de uma relação de pais e filhos, por exemplo. E aí, no fim, esse ensinamento não é para que a pessoa se sinta melhor, é para que você se sinta melhor. Porque esse caminho de achar que a gente resolve o problema do outro, o que ele vai despertar por esse ensinamento que a gente está transmitindo e criar uma expectativa é você criar para você mesmo uma oportunidade para você sofrer. Então, o que fazer? Aspira do fundo do teu coração. Eu aspiro que você seja feliz na sua própria caminhada e solta. Solte para o outro caminhar a própria caminhada dele, mas principalmente para você seguir a sua. Sempre vai existir tropeço e pedras no caminho. A gente não cura ninguém. Cada pessoa faz isso por si só. A gente é somente ponte. Lembre-se sempre disso. O ego sempre vai estar esperando uma oportunidade para se identificar. Então, esteja tão imerso no presente que quando você olhar para uma flor, ela seja apenas uma flor e não um fluxo de pensamentos. E agora que você tem essa compreensão mais profunda sobre ego e sobre essa nossa percepção de nós mesmos, a questão central é como a gente aplica esses ensinamentos na nossa vida cotidiana. O objetivo não é simplesmente combater o ego ou tentar eliminá-lo, mas sim reconhecer a sua natureza ilusória e transcender essa identificação. Assim como o karma, o ego não é algo a ser evitado ou negado, mas compreendido e integrado de uma forma que a gente possa se libertar dessas amarras que ele cria. A prática da autoobservação e da meditação nos leva a essa compreensão. Só que não se trata apenas de teorizar sobre o ego, mas de viver essa sabedoria, aplicando ela em cada momento, estando ciente, estando atento, consciente. Quando você reconhece que o ego é uma construção em constante mudança, a gente pode começar a se desapegar dessas ideias fixas que a gente cria de quem somos e quem deveríamos ser. Lembre-se, o objetivo não é eliminar pensamentos ou emoções, mas sim não se identificar com eles. A verdadeira liberdade vem quando a gente percebe que a gente é mais do que as nossas verdadeiras crenças, do que nossos medos, nossos desejos. Se esse vídeo ressoou com você, comenta aí ego, para que mais pessoas possam ver esse conhecimento, ter uma consciência dessas e acessar a sua própria libertação. Esse vídeo foi uma exploração do conceito do ego, através dos ensinamentos budistas que eu recebi, e reflete a minha verdade, a minha experiência. Pegue somente aquilo que fizer sentido para você. E não se esquece disso. O segredo está no próximo vídeo. Que todos os seres possam se beneficiar desses ensinamentos. Tashi Delek. Te vejo no próximo vídeo.